Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Estamos na nossa série de mensagens Ensina-nos a orar. Hoje iniciamos com textos esparsos nos evangelhos sobre o ensino da oração. Domingo passado encerramos a parte de parábolas com respeito à oração. Hoje teremos textos esparsos e teremos por alguns domingos, serão 2 ou 3 domingos. O que são esses textos esparsos? São fragmentos de ensinamentos sobre a oração em diversos ensinos de Jesus. Não é um ensino específico sobre oração, mas Jesus faz menção a ensinamentos de oração, como é o que acontece aqui em João 15. João 15, Jesus está ensinando a figura da videira, ramos e frutos. Mas dentro deste ensinamento da videira, ele insere 2 importantes ensinamentos de oração. Isso são ensinos esparsos. Não é um estudo específico de Jesus, um ensino específico de oração, mas ele insere elementos da oração dentro do ensino pelo qual ele está passando. Então hoje, João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Deus ouve orações. Porém, temos que reconhecer na Bíblia Sagrada que há um ensinamento, há um comportamento, há uma espiritualidade para que as nossas orações possam ser ouvidas. Dentro deste versículo 16, antes da oração ouvida, se estabelece a escolha de Deus. Antes da oração ser ouvida, o ramo precisa estar na videira produzindo frutos. Quando este ato de comunhão é pleno, aí então Jesus diz: a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, observe que Jesus não lança a oração, o pedido, de maneira isolada. Nós veremos daqui a pouco no versículo 7, que ele colocará outras condições, de que a minha palavra esteja em vós, de que vós estejam em mim, e então pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Faço essas observações iniciais, porque numa leitura superficial da Bíblia Sagrada, criamos uma ideia de que Deus está comprometido com todos a ouvir as orações. E isto não é uma verdade da Bíblia Sagrada. Nunca foi isso que Jesus disse. Ele nunca se comprometeu com todos a ouvir e atender a oração de todos. Ele é muito claro em mostrar o que é necessário que aconteça, o que é necessário que exista antes, para que as orações possam ser ouvidas. Nós sempre citamos o texto de Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Uma clara advertência bíblica de que nem toda oração será ouvida. Tiago diz: oreis
Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal. O que é pedir mal? Para gastardes em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. A Bíblia, então, está me advertindo. Se o objeto da minha oração é apenas o meu prazer pessoal, isso é chamado, na Epístola de Tiago, de pedir mal. E Deus está me dizendo, pedi e não recebeis, porque pedis mal. É evidente, portanto, que nem toda oração será ouvida. E volto a repetir a vocês, Deus nunca se comprometeu a isso. E é isto que nós estamos aprendendo ao ler os textos da Bíblia Sagrada, em que condições o próprio Deus estabelece, em que condições ele ouvirá a oração. A primeira questão a ser considerada neste versículo 16, e que precisamos corrigir, a nossa igreja já tem corrigido bastante isto, mas é sempre bom reforçar. Você nunca escolhe Deus. Nunca escolhe Deus. O que diz aí no versículo 16? Vós o quê? Hã? Não fostes vós o quê? Não podemos ter uma fé contra a Bíblia. Não podemos ter uma fé contra a Bíblia Sagrada. Não podemos crer na Bíblia, aliás, no Deus da Bíblia contra a Bíblia. Cremos no Deus da Bíblia segundo a Bíblia, não contra a Bíblia. O texto é claro. Jesus disse, vós não me escolhestes. Não podemos ignorar o texto. Não podemos subtrair o texto. Isso é uma verdade. Jesus está dizendo, toda escolha parte de quem? De Deus. Eu sei que você é ensinado na igreja, que quando você vai, quem aceita Jesus é você, né? Quem aceita é você. Só que na Bíblia quem escolhe é Ele. E realmente há esses problemas na igreja. Quando a igreja não caminha segundo a Bíblia, ela cria alguns costumes que não estão na Bíblia, e entre eles é este. Quando você é inserido na fé cristã, você é levado, induzido a pensar que quem aceita é você. Aí depois você descobre, lendo a Bíblia, que não é você que aceita, é Deus quem escolhe. Ele é claro em dizer, vós não me escolhestes. Lembrando que João capítulo 15 não é uma palavra destinada aos apóstolos. Se alguém quer sustentar que João 15 foi Jesus dizendo aos 12, isto é uma mentira. Este é um sermão público, destinado a apóstolos, discípulos e pessoas que estavam ouvindo. Não há nenhuma referência de que fosse uma reunião fechada, como, por exemplo, no cenáculo. Quando Jesus lava os pés, ali é um sermão específico e fechado junto aos apóstolos. Aqui não, aqui é um sermão público. E Jesus está, então, publicamente dizendo a apóstolos, a discípulos, àqueles que o ouvem, que não são eles que escolhem a Deus, mas é Deus quem os escolhe. E como é Deus quem escolhe, é Deus quem decide para que escolheu, né? Se é Ele que escolhe e não é você, quem Ele escolhe, Ele decide para que Ele escolhe. E Ele vai nos dizer exatamente o porquê que Ele escolhe. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Somos, portanto, os escolhidos para quê? Para que a nossa vida fique boa apenas? Para que os nossos sonhos sejam realizados apenas? Não. Nós somos escolhidos primariamente para que produzamos o quê? Frutos no reino de Deus. Agora vamos fazer uma pausa. A gente vai voltar a alguns versículos anteriores para entender como esses frutos são produzidos.
Porque se eu não fizer isso, você vai imaginar que você é chamado por Deus, escolhido por Deus, e agora que você foi escolhido, você tem que se virar para produzir fruto bom para Deus. E não é isto. Ao contrário, nós veremos um ensinamento totalmente ao contrário. Jesus dizendo, sem mim nada o quê? Não tem fruto nenhum em você. O fato de eu ter te escolhido para que você produza fruto, não significa que você consiga produzir fruto. Você não consegue produzir nada se esses frutos não vierem de mim. E isso ficará muito claro agora a gente lendo a partir do versículo 1. Da onde está vindo esta ideia de que ele nos escolhe e que nos escolhe para produzir fruto? Isso está dentro de um quadro maior. Uma figura que Jesus criou para ensinar, dizendo que, versículo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, primeiro ponto, Jesus está dizendo, eu sou como uma videira. O que a videira produz? Uva, né? Eu sou como um pé de uva. O meu pai é o viticultor, o meu pai é o agricultor. O meu pai é aquele que cuida da videira que sou eu. Então eu, Jesus, sou videira. Meu pai é agricultor. E vocês, quem são vocês? Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então eu, Jesus, sou a videira. O pai é o agricultor. O que o pai faz? O pai limpa o ramo. Quem é o ramo? Eu e você. O pai, então, corta o ramo que não produz fruto, porque quem, irmão, comanda a videira é o agricultor, não é o ramo que manda na videira. Amém? Por isso que eu disse que você não decide. Porque não é você que se corta. Quem decide o que fica e o que corta é o pai. É isso que eu quero que você entenda. Porque nós temos uma ideia cristã que não é verdade. Que a gente entra, sai, né, serve a Deus, vai, fica, decide ir para o céu, depois vai para o inferno, depois se arrepende, volta para o céu, né? E a gente pensa que a gente está decidindo tudo. A gente precisa corrigir. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada. Né? Isso não está escrito na Bíblia Sagrada. Eu sei que às vezes é isso que a gente pensa. De que você vai quando quer, sai quando quer, volta, aí se arrepende, você vai de novo, depois você volta e sai, e vai fazendo o jeito que você quiser. O que eu estou tentando te mostrar é que isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia, Jesus é a videira, o pai é o agricultor. Quem decide o que fica e que corta não é o ramo. Quem decide é o pai, é o agricultor. Então, quem ele quer deixar ligado, ele deixa ligado. E quem ele quiser cortar, ele faz o quê? Corta. E o ramo faz o quê? Vai no sindicato dos ramos para reclamar? Não, o ramo simplesmente aceita o que o agricultor está fazendo, porque é ele que comanda. Imagina você tem um pé de uva na sua casa. Você é o agricultor. O ramo não vai dizer para você o que corta e o que não corta. Você é o dono do pé de uva. É você que decide qual ramo fica e qual ramo você corta. Quando você vai podar a planta da sua casa, é ela que diz para você o que você poda? Você decide o que poda. Qual ramo fica e qual ramo você tira. É isto que Jesus está nos dizendo. No reino dos céus, é Deus quem decide. É Deus quem decide. E ele, então, irá se aproximar dos ramos e verá. O ramo que está produzindo frutos, ele será o quê? Limpo. O versículo 2 que estamos lendo. E ele será limpo
Para quê? Para produzir mais ainda. Produzir mais ainda. E o ramo que não produz? Ele vai ser feito o quê? O pai vai então cortar. Jesus diz, como que o pai limpa o ramo? Versículo 3. Ele limpa o ramo por meio da palavra. Isso. O que Deus faz aqui todos os domingos? Todos os domingos, Deus limpa os ramos que estão ligados na videira por meio da palavra. Você entende, então, por que a palavra só é importante para quem é ramo ligado? Entende? O ramo cortado, ele não entende ou tampouco se importa com a palavra, porque não é para ele. Entende isto? Não é para ele. Deus está ministrando a palavra para quem? Para o ramo que está produzindo fruto, que ele quis deixar, para que ele pudesse limpá-lo através da palavra. Por isso, no nosso convívio de fé, em nossa jornada de fé, encontraremos pessoas que serão tocadas pela palavra e pessoas que não serão tocadas. E por que teremos pessoas que não serão tocadas? Porque foram ramos que foram o quê? Cortados. Não se limpa ramo cortado, irmão. Amém? Ou você poda, depois junta tudo e limpa um por um do que você cortou. Não se limpa ramo cortado. Nós vamos ler já o que é feito com o ramo cortado. O ramo cortado não é limpo. O que é limpo é o que está na videira. E ele é limpo pela palavra para que ele produza o quê? Ainda mais frutos. É isso que a gente vai ficando preocupado, né? Daqui a pouco você vai tranquilizar o seu coração, que você fica, meu Deus, se eu não produzir fruto, Deus vai então me cortar. E se eu estou produzindo, ele vai querer que eu faça? Calma, né? Porque nós veremos daqui a pouco que é exatamente como o ramo. O ramo não faz esforço nenhum. Ele simplesmente produz fruto porque está ligado na videira. Amém? Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode, veja só, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em... Então Deus está falando de um tipo de fruto, que depois nós aprenderemos, ou já aprendemos em sermões passados, que é o fruto do Espírito lá de Gálatas 5, é o fruto do Espírito, não é nem meu e nem seu. Por isso que o ramo não consegue fazer nada. Por isso que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, porque o fruto não é dele. O fruto não é dele, o fruto é do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta através dele, mas não é dele. Assim como na videira, o fruto, a uva, vem do ramo, mas não é o ramo que está produzindo a uva. Porque se você cortar o ramo e colocá-lo na sua casa, não vai sair uva daquele ramo. Ele não vai sair. Ele é só um caminho, ele é só um meio. Porque a vida está na videira e não no ramo. A videira com ramo ou sem ramo vai produzir fruto. O ramo só vai produzir fruto se estiver ligado na videira. O que Jesus está fazendo é algo muito claro. É algo quase que infantil, didático, para que nós pudéssemos entender como funciona o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, vocês são ramos. Vocês não conseguem, como ramo da videira, produzir sozinho, como o galho do pé de limão ou o galho do pé de laranja. Vocês não conseguem fazer nada sozinho. Se vocês estiverem ligados em mim, o Espírito Santo vai produzir o quê? Estes frutos. Isso significa dizer que
não existe boas obras diante de Deus que não sejam as obras do próprio Cristo realizado em nós. Eu sei que a gente vem de um contexto religioso em que a gente pensa que a gente faz coisas boas e depois leva para Deus então nos abençoar. É o que eu digo a você. Às vezes o que a gente vive na igreja não é o que está na Bíblia, depois a gente vai lendo a Bíblia e vai descobrindo que não é assim. Então nós estamos descobrindo, estamos compreendendo de que há boas obras em mim. O que eu estou descobrindo é que essas obras não são minhas. Porque eu sou ramo e eu por mim mesmo não consigo produzir nada para o reino de Deus. Eu sou ramo e quando eu estou em Cristo, o Espírito Santo manifesta a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia através de mim. Por isso que é perfeitamente normal o que acontece comigo e com você. Você tem atos de bondade, embora saiba que você tem dentro de você sentimentos de maldade. Porque o ramo é ruim. E é por isso que nós temos esses sentimentos de maldade. Mas, mesmo tendo sentimentos de maldade, procuramos agir com bom, porque esta é a obra do Espírito Santo. Amém? E isso nunca vai acabar. E nunca vai acabar por quê? Porque você sempre será mal se Deus não estiver em você. Então este conflito que se vive entre o que desejamos no reino dos céus e o que sabemos dentro de nós mesmos do que somos, é algo perfeitamente normal e ajustado no reino de Deus. Porque é assim. A bondade que se manifesta em nós é a bondade de Deus. Embora sempre saibamos que somos potencialmente maus. Amém? Potencialmente maus. Nunca deixaremos de sentir ira. Nunca deixaremos de sentir raiva. Nunca deixaremos o sentimento de querer ferir quem nos feriu. Não o faremos porque há um fruto do Espírito Santo que opera através das nossas vidas. Amém? É este fruto do Espírito que me fará que, mesmo sendo ramo e desejando ferir, eu não fira. E não fira porque a palavra limpa o ramo que sou eu. E a palavra ensina o ramo a amar, perdoar e agir com misericórdia. Isto fica claro para você como funciona? O ramo tendo os seus desejos de maldade, mas a palavra limpando constantemente o ramo para que o fruto do Espírito se manifeste naquele ramo. Então temos o desejo de ofender quem nos ofendeu. Mas por que não ofendemos? Porque a palavra nos limpa. A palavra nos limpa. E nos limpa nos ensinando o fruto que não é nosso, mas de Deus. A ser misericordioso, a ser paciente, a esperar, a aguardar, a oferecer misericórdia. O que eu quero te dizer é que esta dualidade, ela é perfeitamente ajustada na Bíblia Sagrada. E isso não vai o quê? Não vai mudar, porque é assim que é para funcionar. É assim que é para funcionar. O ramo sempre sendo limpo o quê? Pela palavra. O ramo nunca vai parar de ser limpo. Nunca. Ele nunca vai parar de ser limpo. O viticultor, o agricultor, vai ter que ir sempre na videira. Sempre. E sempre ele vai ter que limpar o ramo. E o ramo sempre terá que ser limpo para produzir frutos. Então, é uma realidade que vivenciamos com Deus que não vai mudar. A nossa maldade, a bondade de Deus. E o que contém a nossa maldade? A palavra de Deus que limpa o ramo para que o Espírito Santo, através de nós,
manifeste um amor que não era nosso, não era nosso, não era o nosso desejo, mas assim o é, porque é a vontade de Deus, e Deus quer que assim faça. Isto é produzir o fruto do Espírito Santo. Amém? Por isso que em Gálatas 5, eu não vou ler o texto porque a gente não vai pregar sobre isso, antes de falar do fruto do Espírito, das obras da carne, Paulo fala o quê? De um conflito que existe entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Ele diz que o Espírito de Deus se coloca contra nós, e nós lutamos contra o Espírito de Deus. E luta e se opõe-se um ao outro. É isso, é este conflito que estamos dizendo, que nunca vai o quê? Terminar. É por isso que Jesus está falando. Se eu deixo você ramo sozinho, não vai haver bondade em você. Você precisa estar ligado na videira. E é a bondade da videira que produzirá boas obras em você. Sendo assim, o versículo 5 nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu não vivo com a obrigação de ter que produzir frutos. Eles são produzidos. Mas eu não faço isso de maneira obrigacional. Isso acontece porque se o Espírito Santo estiver no ramo, o que Jesus disse aqui? Vai acontecer o que com ele? Ele vai produzir o quê? Ele vai produzir. Amém? Então, se alguém pensa que servir a Deus é carregar um peso, um fardo, de que eu tenho que ser assim, de que eu tenho que ser assado, se alguém pensa assim, eu tenho uma triste notícia para você. Esse é pensamento do ramo cortado. Ele ainda não sabe o que é estar ligado na videira. Se alguma pessoa tem ideia que igreja e que servir a Deus é carregar um grande peso nas suas costas de deveres, a sua forma de pensar está te dizendo que você não está na videira. Você está imaginando o que é ser ramo, mas você não é ramo. Porque se você fosse ramo, você ia entender que aquele galho ali, ó, ali é o que, Shell? Laranja. Aquele galho ali, ele não está fazendo esforço nenhum esforço para que a laranja brote dele. Nenhum esforço. Vai lá perguntar para ele. Ele não faz esforço nenhum. Ele simplesmente existe. E porque ele, sendo um galho, está ligado no pé de laranja, ele simplesmente o quê? Produz a laranja. Só que eu sei que a questão ali não é o galho, é o pé de laranja. Porque se eu cortar o galho não vai produzir nada. O galho só vai produzir se ele estiver no pé. Mas ele estando ligado no pé, ele não se esforça em absolutamente nada. Porque é a vida do pé de laranja, é a virtude do pé de laranja que produz o fruto. É essa coisa simples que Jesus está tentando explicar para a gente. De que nós somos os ramos, de que ele é a videira. Que se nós estivermos ligados nele, nós iremos produzir frutos. Porque esses frutos serão produzidos pelo Espírito Santo que está em nós. Mas se eu penso que servir a Deus é carregar um grande peso, é carregar uma grande cruz de deveres e de obrigações, é porque eu ainda não sei o que é ser o galho no pé de laranja. Eu não sei como que funciona. Porque se eu estivesse ligado, eu já saberia que eu não faço esforço algum. O Espírito Santo produz. E eu faço porque eu quero. Amém? Eu não perdoo alguém porque Deus me obriga. Eu perdoo porque a palavra me faz querer perdoar. Eu não ajudo alguém por medo de ir para o inferno.
Eu estendo a mão porque a palavra me faz querer auxiliar, ajudar. Eu ajo com bondade não é porque eu tenho medo de que Deus me castigue. Eu ajo com bondade porque a palavra me limpa e ela me faz querer agir com bondade. É por isso que eu estou dizendo, não há um dever, não há uma obrigação. Não é nada pesado. Agora, não é só pesado, como é impossível, disse Jesus. Você ser bom, você amar e perdoar, se você não é ramo, se você está fora da videira. Esquece, esquece. A igreja para você vai ser uma cruz imensa, uma coisa chata, um monte de obrigação, um monte de dever, e você não vai conseguir ir para lugar nenhum, porque você está tentando seu galho sozinho produzindo laranja. Sabe quando que isso vai dar certo? Nunca! Isso nunca vai dar certo. E nós nos deparamos com isso, com uma dura realidade. Pessoas que nunca conseguem permanecer na igreja. E a gente pensa que a gente consegue fazer alguma coisa. A gente não consegue fazer nada, irmão. Eu sou só ramo. O que eu consigo fazer com um ramo cortado? Eu não faço nem para mim. Porque se eu não tivesse ligado na videira, nem eu produziria. Como é que eu vou fazer você produzir? Eu não tenho como fazer você produzir. Até porque eu não mando na videira, eu sou só ramo. Se alguém cortou você, esse alguém não fui eu. Quem que corta os ramos que não produzem frutos? Quem é dono da videira? Amém? Então, o que podemos fazer pelos ramos cortados? Apenas orar. Mas não adianta querer fazer ele produzir, ele não vai produzir. Não adianta querer fazer o galho da laranja, ele não vai dar. Da mesma forma que há toda uma liberdade para aquele que graciosamente, sendo escolhido por Deus, está ligado no ramo e que é limpo pela palavra e que não vive a fé cristã como um peso. Porque o esforço que ele faz é o mesmo esforço que o galho faz para produzir laranja. Ele só precisa estar o quê? Ligado no pé de laranja. Ele só tem que estar o quê? Ligado na videira. E se ele estiver ligado na videira, os frutos produzirão. Aí agora você entende por que Jesus disse, pelo fruto conhecereis o quê? Aí é que você entende por que ele está dizendo isso. Porque alguém vai falar assim, não, entre eu e Deus, só Deus sabe e ninguém pode me julgar. Não, não é, calma, não é assim não, filho. De onde você tirou isso? Aonde que você tirou isso? Me mostra na Bíblia Sagrada. Ah, não, mas aqui na Bíblia está escrito, não julgueis para não ser julgados. Isso, para quem que Jesus está falando? Sempre que eu falo para você, você leu a Bíblia, você tem que saber responder duas perguntas. Do que e para quem? Se você sabe o texto, mas não sabe do que ele está falando e nem para quem ele está falando, você não entendeu o que está escrito. Então, para quem ele está falando? Para os fariseus. E do que ele estava falando? Da injustiça dos fariseus, que cobravam dos outros o que eles mesmos não faziam. Então Jesus falou para eles, vocês não julguem, porque não é justa a medida que vocês utilizam. Porque em Coríntios capítulo 15, o próprio Deus, através de Paulo, vai dizer, uns profetizem e os outros o quê? Julguem. Isso, está escrito na Bíblia. Volto a falar. Pega-se o texto, não sabe do que está falando, nem para quem. Já viu aquela pessoa que pegou a conversa, ouviu alguém falar uma coisa? Ele não sabe o que está falando. Passou no corredor, viu alguém falar, ó, tá demitido. Pronto, ele falou, ó, acabou de mandar embora o fulano. Não, calma, você não sabe do que ele está falando, nem para quem. Realmente, ele está falando que alguém está demitido, mas não é necessariamente o João que está na sala. É que você passou na porta, viu o encarregado falando com o João, aí ouviu o encarregado falando, está demitido, já saiu falando na empresa, ó, João está demitido. Não, não é assim. É assim que faz com a Bíblia. Ouve, a história não sabe do que e nem para quem está falando, e aí sai o quê? Reproduzindo o que não é, porque a própria Bíblia diz que
uns profetizem e os outros devem fazer o quê? Deve julgar. O próprio Jesus disse, pelo fruto conhecereis o quê? A árvore. Porque não pode uma boa árvore produzir mau fruto e uma má árvore produzir bom fruto. Então, irmão, se não há obras de Cristo em mim, eu não posso me iludir. Amém? Se não há obras de Cristo em mim, não há por quê? O que você está lendo aí? Por que não está produzindo fruto? Hã? Porque não está ligado. Não tem o que fazer. Amém? Se não há obras de Cristo em mim, não há porque eu não estou ligado na videira. Não estou ligado. É simples assim, é o que está dizendo. Eu sou um ramo cortado. E não vai produzir fruto. Da mesma forma que estar ligado na videira é algo simples, que acontece naturalmente. E a bondade de Cristo se manifesta onde eu quero ser bom. E eu quero ser misericordioso. E eu quero amar, eu quero perdoar. Porque é isto que o ramo faz. O ramo é limpo pela palavra. E a palavra o leva a desejar o que Deus também deseja. O leva a querer o que Deus também quer. Amém? Muito bem. Sendo assim, versículo 6. A gente está quase chegando aqui na oração. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo. E o que vai acontecer com o ramo que é cortado? Ele vai o quê? Secar. E vão fazer o que com o ramo seco? Vão apanhá-lo e lançá-lo na onde? Mas Jesus é tão bonzinho estar falando isso? É, irmão. É. Né? É isso que eu falo. Mas isso é uma verdade da Bíblia. Quando a gente só conhece recortes da Bíblia Sagrada, só pedaços, a gente tem uma percepção que não é real. Não é real. Se nós tínhamos dúvidas de que Jesus é claro em dizer que há ramo que será lançado no fogo, basta ler. Ele diz de maneira clara sim. Aquele que não estiver em mim será cortado, vai se secar e será lançado no fogo. Isso não é o Paulo que está pregando, nem o Pedro. Jesus está pregando isso. Jesus está dizendo isso. Aquele que não está em mim será cortado, se secará e será lançado no fogo. Por isto, a minha fala inicial, eu disse a vocês, Deus não se comprometeu com todos a ouvir a oração. Porque nesse todos tem um grupo que é o quê? Cortado, que se seca e que vai ser lançado na onde? Não precisa ter medo, irmão, está escrito na sua Bíblia. Vai ser lançado na onde? No fogo, está escrito. Vai ser lançado no fogo. A este grupo, como se ouvirá a oração? Se será lançado no fogo? Como se ouvirá a oração se está cortado do ramo? Que oração será ouvida se ele está secando e depois será lançado no fogo? Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Para você permanecer nele e a palavra permanecer em você, você tem que estar ligado onde? Isso, na videira. Ele está falando com quem? Com o ramo cortado ou com o ramo ligado aqui? Isso, é claro. O texto é muito simples. Ele está falando com o ramo ligado, não ramo cortado. Porque ele diz, eu preciso estar em você e você precisa estar em mim.
Então, para o ramo ligado e não cortado, ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então não fique bravo comigo, eu só estou falando a verdade para você. Eu só estou te explicando o que está escrito. Afinal, eu penso que você vai para a igreja para isso, né? Você vai à igreja para que o pastor te ensine o que está escrito ainda que o que está escrito na Bíblia não seja o que você gostaria de ouvir, mas é o que está escrito na Bíblia. Então, o que eu estou falando não é que eu estou inventando ou que eu quero que seja assim. Estou dizendo para você o que você, aí com a Bíblia aberta, está lendo e está vendo que está escrito isso. Então, se você tinha uma ideia de que se você tiver fé, tudo que você pedir, Deus vai te atender. Não é assim, não é isso que Jesus falou. Não é isso. Lembra que você é o funcionário que passou na porta, ouviu só um pedaço da conversa, e você está achando que é de um... Não, não é. Aí agora eu estou te chamando na sala para te explicar a história toda, né? Agora eu estou te convidando, falando, senta aqui, você tinha ouvido só um pedaço da história, agora eu vou te explicar o que está acontecendo, e aí você vai ver que Jesus está falando para o ramo que está ligado nele, para o ramo que está produzindo o fruto do Espírito Santo. Ele está dizendo, se vocês continuarem assim, ligados em mim e eu em você, eu vou ouvir a oração do ramo ligado. Porque o outro contingente, o outro já foi cortado já. O outro contingente já secou. O outro contingente já está sendo colhido todos os dias por meio da morte e sendo lançado na onde? No fogo. O outro contingente já foi. Então estou falando com o ramo que está ligado. Com o ramo que está na videira. E aí sim, tudo que pedirdes ao Pai vos será feito. O que pedirdes em meu nome, pedirdes o que quiserdes e vos será feito. Por uma simples razão. Se eu cortar o ramo, irmão, ele sobrevive sozinho, o galho? Ele morre, não morre? Toda a vida que o galho tem, que o ramo tem, é a vida do quê? Da própria videira. Por que Deus fará tudo o que quisermos? Porque tudo o que quisermos será o que Ele o quê? O que Ele quer. Porque a vida é a vida dele. E nós só estamos vivos porque estamos ligados nele. Porque por estarmos nele e a palavra dele estar em nós. O que a palavra dele te ensina, por exemplo, na oração do Pai Nosso? É a sua vontade que é para ser feita? Seja feita a vontade de quem? Assim na terra como? Então, antes de pedir, você já está pedindo. Só faça se isso for a tua vontade. É depois que ele pede perdão. É depois que ele pede o pão. É depois que ele pede para livrar do mal. Antes de pedir, ele já pede. Só me atenda se esta for a tua vontade. Então é claro, pastor, você crê que o ramo que está em Cristo, tudo que ele pede, Deus vai dar? Claro que eu acredito. Porque ele não pode pedir nada que Deus não queira dar. Amém? Ele não pode pedir nada que Deus não queira dar. Porque se a palavra de Cristo estiver nele, ele terá aprendido que oração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele vai ter aprendido que é assim que se ora. É assim que Jesus ensinou a orar, porque era assim que o próprio Jesus orava. O próprio Jesus orava assim. Quando ele está no Getsêmani, diante da cruz, o que ele diz? Seja feita a tua e não a minha vontade. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade.
tudo que Jesus pedir será atendido pelo Pai, porque tudo que ele pedir é a vontade do próprio Pai. Tudo que eu pedir será atendido por Deus, porque tudo que eu pedir será a vontade do próprio. Aí você vê como é bem diferente, então, quando a gente pensa, não, qualquer coisa que você pedir, Deus vai te fazer. Não, não vai, irmão. Porque, na verdade, se nós tivéssemos aprendido a orar desde o começo, de maneira correta, nós teríamos já aprendido que oração, antes de pedir, é pedir a vontade de Deus, né? Isso é o básico da oração. Eu já teria aprendido desde o começo. Eu nunca teria feito orações com pedidos meus que não fossem ante os pedidos de Deus. Eu nunca teria feito isso. E é por isso que a gente, na nossa vida, coleciona um monte de oração que não foi respondida. Um monte de pedido que não foi atendido. Um monte de coisa que você pediu para Deus e que não aconteceu. E por que nós colecionamos isso? Porque ele nunca disse que ele iria fazer o que você quisesse. Ele nunca falou isso. Ele disse que iria fazer se fosse a vontade dele. É por isso que ele te ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós acabamos por uma formação cristã deficiente, nós acabamos o que? Cometendo enganos e erros, e ouvindo pedaços de história, e achando que era assim, e achando que era assado, e as coisas não se encaixam muito na nossa vida, mas a gente também não entende por quê, e vai levando a vida desse jeito. Mas é evidente que se nós parássemos, como nós estamos fazendo nesta manhã, para aprender o que Jesus falou, tudo faria sentido. Nós compreenderíamos como se devemos orar. Nós saberíamos que seríamos como ramos ligados na videira, que toda vida é da videira, toda virtude é da videira, eu sou só ramo. De que a obra de Cristo se manifesta na minha vida em liberdade, porque eu não preciso fazer esforços, e isso não é pesado para mim. O próprio Espírito manifesta a sua bondade, e eu quero esta bondade, porque a palavra me limpa sempre. Eu estou sempre sendo limpo, motivado e encorajado pela palavra a amar o reino dos céus e a cumprir a vontade de Deus. E por isso que eu vou à igreja todos os domingos e eu me sinto bem. E para mim não é um peso, não é difícil, não tenho dificuldade, e não é pesado para minha família, e não é pesado para ninguém, porque na verdade não é difícil para o ramo. Só seria difícil se eu estivesse fora da videira. Eu teria entendido que como Deus vai ouvir a oração do ramo que está seco? Se ele disse que esse ramo seco será lançado no fogo. Como ele iria ouvir a oração do ramo que foi cortado? Se ele mesmo diz que para que eu possa pedir o que quiser e será feito, eu tenho que estar nele e ele precisa estar em mim. Então tudo se torna muito claro e fácil de compreender em como Deus se movimenta, em como Deus se manifesta, e como eu devo orar, e por que Deus sim fará tudo o que eu pedir, porque eu aprendi a orar segundo a Bíblia Sagrada. Eu nunca pedirei o que Ele não quer. Todos os meus pedidos terão uma introdução, terão um carimbo. E qual é esse carimbo? Dizendo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Deus fará tudo o que eu pedir, porque eu só quero pedir aquilo que Ele quiser me dar. E tudo que eu pedir e que Ele não quiser, eu já estou dizendo para Ele, não atenda a Deus. Tudo que eu estou pedindo nesta oração e não for a tua vontade, não atenda. Não atenda porque eu estou orando e dizendo, seja feita a tua vontade. Amém? Seja feita a tua vontade. E qual o problema nisso de pedir, Deus não querer fazer e você obedecer? Mas é isto que Jesus veio te ensinar, filho. Pai, se possível, eu faço o quê? Afasta de mim o cálice. O que o pai falou? É possível ou não?
Não. Não. Agora, Jesus pode ouvir não de Deus e eu não posso. Ele falou, não. Não será possível afastar o cálice. E o que Jesus diz? Tudo bem, seja feita a tua e não a minha. Isso, vida cristã é isso, é assim. Ou você acha que Jesus orou dessa forma e permitiu que registrasse dessa forma? Você acha para que aconteceu isso? Se não fosse para ensinar a mim e a você. Por que você acha que Jesus cria tudo isso? Se não para que eu e você aprendêssemos com Ele. De que às vezes você vai orar e Deus vai dizer o quê? Não. Existe porquê? Jesus perguntou por quê? Por que não? Então, irmão, não é não. Amém? Não tem porquê. E não tem porquê, porque o porquê não importa. E não importa porque eu quero fazer a vontade de Deus. Amém? Então o não é suficiente se este não for a vontade de Deus, porque é isso que eu estou buscando. É isso que eu estou orando, é pela vontade de Deus. E se Ele me disser não, a minha oração foi o quê? Foi atendida. A minha oração foi atendida. Você não pode dizer que Ele não atendeu a oração de Jesus. Ele atendeu a oração de Jesus, porque a oração de Jesus foi: seja feita a tua vontade e não a minha. Deus ouve e Deus atende a nossa oração. O que Deus nos ensina apenas é que a nossa oração precisa ser uma oração o quê? Bíblica. Segundo aquilo que Deus mesmo nos ensinou. No versículo 16 que nós havíamos lido, e agora a gente volta para ele para retomar. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que o quê? Tudo, quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o quê? Vulo conceda. Mas esse tudo é se as minhas palavras estiverdes e vós estiverdes em mim. Esse tudo é se você for um ramo que está ligado na videira. Esse tudo pressupõe que a palavra de Deus está em você e que você aprendeu a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Amém? Agora você veja como isso fica. Imagina agora, se você passa na porta, você só ouve isso aqui, ó. Você está passando na porta do corredor, você só ouviu isso daqui, ó. Tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou lhe conceda. Pronto, você já passou e foi embora. Meu Deus do céu. O céu é o limite para você. Né? O céu é o limite. A caixinha de promessa é isso. Você passar na porta, ouvir só um pedaço da história, né? Então você passa na porta da caixinha de promessa, ouve um pedacinho, né? A fim de que tudo que pedires em meu nome, eu vos conceda. Pronto. Você já sai dali, ninguém te segura. Sai da frente, Satanás, que agora é comigo. Mas quando a gente para ouvir o que Deus tem para nos dizer, irmãos, nós vemos que não é isto que Deus está falando. Deus jamais nos diria uma palavra e não cumpriria. E se as nossas orações não estão sendo ouvidas, é porque elas não são orações que resultam da Bíblia Sagrada. Elas não são orações que aprenderam a serem feitas como Jesus ensinou. E que nós estamos tendo a compreensão nesta manhã de que eu preciso estar no ramo se eu quero que a minha oração seja ouvida. Eu preciso estar em Cristo e que a palavra de Cristo esteja em mim, se eu quero que a minha oração seja ouvida. E que eu não posso me lamentar a Deus dizendo: Deus, por quê?
Ele nunca disse que ouviria a oração do ramo que foi cortado, e nem daquele que está secando. O que ele disse é que aquele que foi cortado e o ramo que está secando será lançado no fogo. Veja, portanto, que há muitas cobranças com Deus que são desonestas e injustas. Porque Deus nunca disse que faria ou que realizaria, não daquela forma. Mas a gente é essa pessoa que passou na porta, ouviu um pedaço da conversa, não sabe nem do que e nem para quem que ele está falando, e saiu com aquilo no coração, e agora queremos usar isto para pressionar a Deus e dizer, não, Deus, o Senhor me disse aqui que tudo que eu pedir em teu nome, o Senhor faria. E eu orei no nome de Jesus, e por que não aconteceu? E Deus está te falando por quê? Não, mas tem toda uma história antes. Há toda uma explicação antes do porquê que eu falei isso. O porquê que essas palavras foram proferidas desta forma. E nós estamos tendo nesta manhã esta oportunidade de ouvir e de compreender qual oração é ouvida por Deus. E por isso que nós colocamos como título dessa mensagem, oração eficaz. O que é oração eficaz? Que funciona, irmão. Oração que funciona. Agora eu quero, irmão, independente de qualquer coisa, é uma coisa muito simples, é o que está na Bíblia, irmão. Jesus pegou o nome de alguém, colocou no saco para subir no monte para colocar fogo na sexta-feira, é isso? Ele pediu um envelope com dinheiro para você fazer uma oferta, fazer um compromisso, fazer uma oferta do seu sacrifício, colocar no envelope e trazer. É assim que a oração se torna eficaz? O que eu sempre digo, irmão, se você me mostrar na Bíblia que é assim para fazer, que é para eu queimar a oração, eu queimo. Não tem problema. O meu problema é se não tá. E o meu problema é se não tá, porque Gálatas 1:8 diz: ainda que desça um anjo do céu, trazendo um evangelho que vá além deste. Sabe o que é ir além? Alguém te ensinando a fazer o que não está escrito aqui. Alguém te ensinando a crer no que não está escrito aqui. Ainda que seja um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, além deste que foi pregado, o que eu devo fazer? O que Deus fala para mim? O que eu tenho que fazer? Aí você vai falar, sei lá, eu falei, mas é por isso que você queimou o nome no morro, lá no monte, entendeu? O que a Bíblia diz para eu fazer? Considerar abominação. Ainda que seja um anjo do céu, irmão. Então não pode ir além do que está na Bíblia. É proibido. Não pode. Isso é claro. Paulo vai repetir esse versículo 2 vezes. 2 vezes ele vai escrever a mesma coisa. O que leva Paulo a escrever 2 vezes a mesma coisa? Para que você acha que ele escreveu? Depois ele voltou e escreveu de novo a mesma coisa. Isso é para você não esquecer. Entende? Lê e relê. Era isso que Paulo queria. Ele queria frisar isso. Por isso ele escreveu 2 vezes o versículo 8. Ele falou e refalou de novo. Não esqueça disso. Não esqueça. Então, irmão, eu não posso considerar e aceitar nada que esteja além da Bíblia. Oração eficaz, oração que resolve, é oração feita por ramo que está ligado na videira, irmão. Que está produzindo fruto do Espírito. Que está em Cristo e a palavra dele está em você. E eu sei, isso é muito mais difícil do que colocar R$100 no envelope. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais simples eu colocar R$50 no envelope. E terceirizar no sindicato dos ramos para que intermedie comigo junto à videira. Só que isso não funciona com Deus. Amém? Isso não funciona com Deus. Ah, pastor, mas se não fizer assim, os irmãos não... Meu irmão, isso é mentira. Nossa igreja tem 4 anos, a gente não faz isso. E a nossa igreja se mantém.
posso dizer que a minha igreja prova que isso é mentira. A gente está há 4 anos aqui. Quem que colocou dinheiro em algum momento no envelope para fazer oferta aqui, de fazer um voto, um sacrifício? Quando que nós fizemos? Nunca fizemos isso. Nunca fizemos isso. E não fazemos isso. Ninguém compra nada no reino dos céus. Ninguém dá oferta nenhuma esperando receber nada. Então dá para ser igreja? Claro que dá. E dá para pagar as contas? Claro que dá. Shell, quando que a igreja atrasou o pagamento para você? Algum momento eu cheguei para você, Shell, tá difícil a situação, dá uma segurada aí. Né? Se quiser segurar até o final do ano. Né? A igreja nunca chegou pro Shell e falou, Shell, dá uma segurada aí, vamos ver se o mês que vem eu consigo. Né? Nunca fizemos isso. E nunca fizemos, irmãos, por quê? Porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Deus está comprometido com todo o ramo que está ligado nele. E ele está comprometido porque é a vida dele que está no ramo. É a virtude dele que está no ramo. E é por isso que Deus, sim, mantém e sustenta qualquer igreja, não é a nossa não, é qualquer igreja que queira ser bíblica, que queira afastar qualquer tipo de exploração financeira, qualquer tipo de misticismo. Deus é fiel para suprir todas as necessidades da sua igreja. Deus é fiel. E se nós não crermos nisso, irmãos, não crermos que Deus é fiel com a sua palavra, o que nós estamos fazendo aqui? Se não cremos neste Deus que, cumprindo a verdade do evangelho, suprirá, abrirá as portas, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou contar uma coisa para vocês, até porque eu não tenho que esconder isso. Marcela é tesoureira da nossa igreja. E a nossa igreja nunca esteve tão bem quanto durante esse período de pandemia. Amém? Vou repetir para você. A nossa igreja nunca esteve tão bem quanto nesse tempo de pandemia. E isso se dá por uma única razão. Deus é fiel. Amém? Não devemos nada a ninguém. Não atrasamos pagamento de nada para ninguém. Não tem nada que não tenha sido pago pela igreja e pago dentro das datas acordadas. E tudo isso se dá porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Se nós estamos ligados ao ramo, e se estamos ligados em Jesus, Deus vai o quê? Suprir as nossas necessidades. Eu estou frisando para que você entenda o quanto isso é prático de uma oração eficaz. Quantas vezes o pastor, eu, mandei mensagem no seu WhatsApp pedindo dinheiro para você? Para que membro eu fiz isso? Desde que você pisou na nossa igreja, quando que eu mandei uma mensagem para você pedindo dinheiro? Não mando mensagem para ninguém pedindo dinheiro. Ninguém. Nunca mandei nenhuma mensagem para nenhum membro, nunca abordei nenhum membro dizendo, irmão, ó, esse mês aqui tá meio difícil. Eu precisava que o irmão fizesse uma oferta especial. Nunca fiz isso, irmão. Nunca. Com nenhum membro. Toda a nossa oferta e toda a nossa contribuição a gente recebe da bondade de Deus que toca os corações e que os ensina a ser generosos por amor ao reino dos céus. Todos os pedidos são feitos aqui, ó, do púlpito. Nenhum pedido é feito particular. Nenhum pedido é feito pessoal. É aqui. Nós pedimos aqui. E esperamos que Deus supra as necessidades da igreja. E nós estamos há 4 anos sendo abençoados e supridos pela misericórdia e pela graça de Deus. Então não me diga que eu preciso fazer assim ou assado para manter a igreja, porque isso não é verdade. Isto não é verdade. Se outras pessoas fazem diferente, fazem por outras intenções. Porque é possível, sim, vivermos a verdade do Evangelho como o Evangelho nos ensina
e sermos supridos pela misericórdia de Deus. E eu estou dizendo tudo isto para que você pense o seguinte: se Deus faz isso pela sua igreja, por que Deus não poderia fazer isso pela sua vida? Amém? Você que tem passado uma situação tão difícil, você que tem passado por situações tão complicadas, eu quero que a igreja seja um testemunho na sua vida. De que se Deus é Deus para cuidar de uma igreja assim, por que Deus não cuidaria de você e da sua casa e da sua família? E eu digo sim, Deus cuidaria se você procurasse andar com Deus como a sua igreja procura caminhar sob a graça e a misericórdia de Deus. Se você procurasse na sua vida pessoal a servir a Deus como a sua igreja tenta servir a Deus. E eu digo tenta e eu digo procura, porque somos falhos e pecadores, mas estamos sempre correndo atrás da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Sempre procurando ver e rever o que pregamos, o que cantamos e o que ensinamos, para que estejamos sempre debaixo da verdade do Evangelho de Cristo. Independente se é popular ou não, se as pessoas gostam ou não, se agrada ou não, se traz gente ou não, pouco importa. O nosso compromisso aqui é com a glória de Deus. Eu vou encerrar com uma reflexão e um dia a gente faz uma mensagem do pastor Jonas Madureira que a Ana postou, não sei se no Face ou no Instagram dela, o que é uma grande verdade. Deus não faz a igreja, Deus não criou a igreja por causa dos homens. Deus criou a igreja para a sua própria glória. Amém? Para a sua própria glória. Para o seu próprio louvor. Porque o Cristo, segundo Apocalipse 13, é o que está crucificado quando? Antes da fundação do mundo. Sei lá em Apocalipse 13 e versículo 14, se não me engano. O Cristo que está crucificado antes da fundação do mundo. O que Deus faz pela sua glória. E onde estiver a glória de Deus, ali estará o cuidado, a misericórdia e o amparo do Senhor. Amém? Tudo o que precisamos é de Deus, da graça de Deus, e glorificar o nome do Senhor. E quando assim fizermos, tudo que envolver será abençoado por Deus. O que nós procuramos fazer aqui é apenas glorificar a Deus. No que pregamos, no que ofertamos, no que cantamos, em nossos cultos, procuramos apenas glorificar a Deus. E Deus, sendo glorificado, derrama sobre nós a sua bondade, amor e misericórdia. E é isso que temos vivido mês a mês. Mês a mês. Tenho problemas na vida? Tenho, como todo mundo. Com respeito à igreja? Não com respeito à igreja. Amém? Pergunta para minha esposa quantas noites eu fiquei sem dormir em casa por causa da igreja. Quantos almoços eu perdi porque eu fiquei nervoso por causa da igreja. Não jantei de nervoso. Pergunta para a Natália. Quantas vezes ela me viu andando dentro da casa à noite, na madrugada, perdi o sono de preocupação com a igreja. Pergunta para a Natália. Amém? Deus é fiel, irmão. Deus cuida, Deus ampara, Deus supre, Deus abre as portas. O que a gente faz e procura fazer e luta por fazer é por caminhar com Deus em oração. Caminhar em oração todos os dias com Deus. Todos os dias orando. Todos os dias intercedendo, clamando pela igreja, orando pela família, pelas necessidades. Todos os dias. E Deus ouve as orações.
Não a oração que você faz quando você precisa, não. É a oração que glorifica a Deus. E Deus deve ser glorificado todos os dias. E todos os dias você ora, e todos os dias você ora, e todos os dias. E Deus é fiel para cuidar, para acolher, para abraçar. E não será diferente, meu irmão, na sua vida. Não será diferente nesta manhã, se você for este ramo ligado na videira. Posso te dizer uma coisa? Se você está se importando com esta palavra, se essa palavra está te incomodando de alguma forma, ela só incomoda ao ramo que está ligado na videira. Amém? O que não está ligado, irmão, entra aqui, ó. Entra aqui e sai aqui. O que não está ligado, se terminou o culto, falou, o que o pastor pregou? Eu falo, sei lá. Falou alguma coisa da videira aí. Está cortado, está seco. Mas se a palavra de Deus te comove, te oprime, te desconstrói, te aflige, é isso que a palavra faz, ela limpa. E esse processo de limpar nem sempre é agradável. Por isso ele aflige a alma, ele angustia o coração, ele nos leva ao arrependimento, a dizer, Deus, tem misericórdia de mim e me perdoa. Mas eu só sinto se eu ainda sou ramo ligado na videira. Então, se a palavra de Deus nesta manhã tem perturbado o teu coração, agradeça a Deus, porque você ainda está ligado na videira. E é por isso que a palavra ainda mexe dentro de você. E Deus te diz e te orienta nesta manhã. Peça perdão. Clame por misericórdia. Se lance aos pés de Jesus. Peça para que Ele produza em você o fruto do Espírito. Que te ensine o que você ainda não sabe. Que te ensine o que você ainda não compreendeu. Mas que desde já, mesmo sem entender bem, você já ora dizendo, vem fazer a tua vontade, Senhor, na minha vida hoje. Vem fazer a tua vontade na minha casa hoje, Senhor. Vem me ensinar a glorificar o teu nome, sabendo que tudo que eu pedir em nome de Jesus será feito, porque a vida da videira estará presente na minha vida. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos orar neste momento. Feche comigo os teus olhos. Feche comigo os teus olhos. Deus está te limpando nesta manhã por meio da palavra. Deus está te tocando nesta manhã por meio da palavra. Chamando a sua atenção, te despertando. Então eu digo a você, ore ao Senhor neste momento. Peça a Deus perdão. Diga, perdoa-me, Senhor. Perdoe os meus erros, os meus pecados, as minhas maldades. E vem me abraçar com teu Espírito Santo nesta hora. Vem me acolher com a tua misericórdia nesta manhã, Senhor, sarar o meu coração, curar a minha alma e me fazer produzir fruto para a glória do teu nome. Venha produzir, Senhor, alegria, venha produzir, Senhor, paz. Venha produzir, Senhor, amor no meu coração. Venha produzir, Senhor, misericórdia, bondade. Venha produzir longanimidade, Senhor, em mim. Fidelidade em meu coração. Diga a Ele, muda, Senhor. Toca-me nesta manhã, me limpa pela Tua palavra, para que eu produza ainda mais fruto. Eu produza ainda mais
fruto. E se você tem sido abençoado por Deus, e se você tem sido suprido pelo Senhor, Deus te diz, Deus vai produzir ainda mais através da tua vida. Deus fará ainda mais sobre a tua vida. Maiores bênçãos ainda acontecerão sobre todo o ramo que está ligado ao Senhor na videira nesta manhã. Produzirá frutos e mais frutos e mais frutos. É isto que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais tornará a ter sede, porque se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É a palavra limpando o ramo para que produza mais e mais e mais e mais, e a vida cristã se torna uma grande alegria, um grande júbilo, uma grande felicidade, de bênçãos sobre bênçãos, milagre sobre milagre, graça sobre graça, o Espírito Santo derramado. Senhor, nós oramos nesta manhã